rural, nós agora sabemos qual é a contribuição dos agricultores à preservação do meio ambiente. Todos os produtores foram obrigados a fazer o CAR, não foram? Se tiver produtor aqui, não fizeram o CAR? Obrigado. O maior trabalho escravo da história do Brasil. Quer dizer, 5 milhões de pessoas obrigadas, sem ganhar nada, a fazer esse trabalho, sob coação, sob ameaça de perda de crédito, tudo, coagidos, sem EPI adequado. Imagina, não tem nem energia elétrica, tem que baixar uma imagem satélite, delimitar. Fez a alegria de um monte de empresa picareta de geoprocessamento que ganhou dinheiro de monte em cima dos agricultores, fazendo um CAR vagabundo, pondo um monte de ônus para os agricultores que não era para pôr. Isso sendo, eles fizeram. 4.845.000 agricultores tinham feito o CAR, e lá na Embrapa nós decidimos baixar esses dados, todos. Então hoje os dados do CAR estão no Ministério do Meio Ambiente, mas estão também na Embrapa. Quando eu perguntei para os meus PhDeuses se a gente podia baixar os dados, eles falaram que não, que era muito difícil, porque para cada propriedade que você vai baixar, tem que pôr o CPF, o seu e-mail, e quase impossível, muito difícil. Depois virei para a meninada de TI e perguntei, vocês acham difícil? Isso é muito difícil. É difícil, é difícil. Pelo menos umas 2 horas, até fazer o robô e tal. Então, em 8 dias a gente baixou tudo, e está lá na Embrapa, está aberto, né, ao público. Enfim, então nós sabemos, nós pudemos, então, aqui estão vendo uma imagem de São Paulo, o que está em verde é as áreas de APP. A gente imaginava que os agricultores iam ter coisa muito separada, uma matinha aqui, acolá, tudo assim segmentado. Não, a gente viu na imagem que tudo conectava. Quando se tira os limites das propriedades em verde claro, é o que os agricultores preservam, dedicam à preservação, você vê todas as APPs se conectando com áreas de reserva legal. Isso é São Paulo, o lugar que mais desmatou no Brasil. Aí você vai indo aqui para o Rio Pardo, por exemplo, vai aumentando a largura das APPs, e aí a gente foi indo, processando dados, até ver toda a área preservada pelos agricultores no estado de São Paulo, que é 4 milhões de hectares, e que dá 22% dos imóveis rurais. Quando em São Paulo, eles deveriam ter uns 10%, porque eles desmataram tudo no século XIX, entendeu? Começo do século XX. Mas 22% da área dos imóveis está preservada dentro das propriedades. E a gente foi indo, até uma experiência metafísica para mim. Minha carreira na Embrapa é antes do CAR, depois do CAR, porque a gente viu o Brasil. Está vendo? Tudo isso aqui, com 10 metros de detalhe, nós temos isso na Embrapa, eu posso, se tivesse no computador, ir fazendo zoom até chegar em cada imóvel, dos quase 5 milhões, com 10 metros de detalhe, todas as áreas que os agricultores, não é, pecuaristas, etc., seringalistas, estão dedicando ao meio ambiente. Bem, o total disso, 218 milhões de hectares. Vocês entram no site da Embrapa, tem lá os dados por região, por estado, por micro-região, tem os mapas, tem tudo lá. Isso é metade da área dos imóveis brasileiros. Então, o agricultor brasileiro é o único no mundo que cultiva metade. Todo agricultor tem uma propriedade rural, ele usa não sei quanto, no mundo inteiro. No Brasil, só metade. Na Amazônia, menos que metade. Aqui no Sul, mais que metade. Mas no país todo dá isso. Dá 25,6% do território nacional está preservado pelos produtores rurais. Ora, se eu preservo aqui em Forquilinha, vamos falar um lugar, né? Ou em Naumitox, né? 300 hectares dos meus 1.000, aqueles 300 hectares têm um valor, não tem? Quanto custa a terra lá no município de Castro? O hectare custa tanto. Então, hectare para milho, para soja, para floresta. Então, nós temos essa base de dados da Embrapa e nós fomos calculando município por município, imóvel por imóvel, qual o valor patrimonial que o agricultor está imobilizando em prol do meio ambiente. Né? Bem, o total deu 3 trilhões, cento e tantos bilhões. Então, eu pergunto para os senhores, qual categoria profissional no Brasil, bombeiro, jornalista, pesquisador, militar, dentista, médico, qual categoria profissional dedica do seu patrimônio pessoal, privado, e mobiliza 3 trilhões em prol do meio ambiente? Qual? Eu não conheço. E mais, essa é uma poupança que você é obrigado a pôr 100 mil, não remunera nada, não pode retirar, e ainda tem que pagar todo ano para manter na poupança. Porque se pegar fogo, a culpa é sua. Tem que fazer acero. Se o animal invadir, a culpa é sua, tem que manter cerca. Se vierem roubar madeira à noite, a culpa é sua, tem que pôr vigilância. Nós não terminamos ainda, mas nós estamos calculando o custo de manutenção dessas áreas anuais e achamos que os agricultores estão desembolsando aí por ano e gastando do seu tempo, tudo com isso, quase 20 bilhões de reais. Então, quando você junta a área protegida, está claro, a área protegida, os parques e tal, com a área preservada, dá metade do Brasil. Metade do Brasil, certo? Isso
equivale a 28 países da Europa. Então, nós estamos protegendo e preservando uma área igual à União Europeia. Ainda cabe umas 3 Noruegas de sobra aí. É só por causa da Noruega andou falando besteira, né? Então, está aí. Agora, além disso, nós temos aqui, se vocês olharem aqui, está vendo esses brancos aqui? Isso aqui é terra devoluta. Rio Amazonas, água, inundável. E ainda falta cadastrar um pouco de agricultor. Tem uma área militar grande aqui, o Cachimbo. São áreas que estão preservadas. Quando você junta tudo, dá 66,3% do Brasil dedicado à preservação da vegetação nativa e da biodiversidade. Por quê? Porque é o país mais rico do mundo, é um país que já resolveu todos os seus problemas de saneamento, de saúde, de infraestrutura. Não é? Bom, a Sanepar pode atestar aqui como o país já resolveu tudo. E aí, como nós temos um fundo soberano que as nações invejam, a maior renda per capita do planeta, a gente fala, vamos deixar, né, 3/4 aí para a turma, né, ajudar o planeta, né? É normal. Dá 48 países e territórios da Europa, quando você junta tudo isso. É bom porque já tem os ucranianos aí, se tiver, a Ucrânia cabe dentro também disso aí. Né? O polaco, está todo mundo aí. A Letônia, Estônia e tal. Então, esse é o queijinho do Brasil, que a gente chama de... Eu vou passar 2 minutos, posso do meu tempo, rapidinho. Vocês autorizam 2 minutos? Eu falar, bom, então tá bom, ministro. Então, bom. Ele falou, então, ó. Quando a gente faz o queijinho do Brasil, dá isso, ó. 1/4 do país preservado pelos produtores. Unidade de conservação integral, terra indígena, aquelas terras devolutas e não cadastradas, no total 66%. A agricultura usa 30%. Só que para a lavoura, 7,8%. A gente cultiva toda a produção de cana, toda a produção de soja, de milho, de algodão, de fruta, 7,8% do território. É pouco, né? Então, esses são os números que vocês têm que sair com eles na cabeça daqui. A gente só cultiva toda essa produção agrícola, 7,8% do Brasil. Tem as pastagens, né? Que uma parte até significativa é pastagem nativa, com vegetação nativa. Pantanal, Pampa, Caatinga, etc. Então, não tem nenhuma categoria profissional que preserve mais o meio ambiente, dedique mais recursos a isso, do que os produtores rurais brasileiros. Então, isso tem que ser conhecido, isso tem que ser dito. Eu estou feliz que agora, no voo que eu vim para cá, eu trouxe uma para deixar com o ministro Reynolds e com quem tem interesse, a revista de bordo da Azul, agora, no avião, está com essa matéria de uma página sobre o nosso trabalho da Embrapa Territorial e falando que os agricultores são os que mais preservam. Até que, enfim, né, alguma coisa começa... Então, para ser reconhecido, alguém falou de serviços ambientais antes, você precisa primeiro ser conhecido, né? Você precisa ser conhecido, o pessoal nem conhece. Como é que vai ser reconhecido se não é conhecido? O Brasil é assim. Quer ver como é que os Estados Unidos? Nós baixamos os dados dos Estados Unidos, complicado, um trabalhão, 4 meses, porque assim, morango, amendoim e tal. Olha como é que é os Estados Unidos. Assim. Os Estados Unidos preserva 20 e usa 80. E a gente, assim. Então eu costumo dizer o seguinte, acho que vocês vão entender, hein? É meio tupi-guarani isso aqui. Nós somos assim, porque nós somos assim. E eles são assim, porque eles são assim. Certo? Concordo? Né? Concluindo, muita gente disse que esse número nosso não era isso, cultivava muito mais. Não é verdade. A NASA publicou agora em dezembro um estudo das áreas cultivadas do planeta. O planeta inteiro, com 30 metros, ela mediu áreas cultivadas, 3 anos, um trabalho para a FAO. E aí ela deu quanto tem de cultivado na Indonésia, na Grécia, na China, tudo. E deu o Brasil. A gente ficou meio apreensivo. Vamos ver o que a NASA vai falar. Quanto que a NASA deu? 7,6. Aí o ministro Blairo publicou um artigo dizendo a NASA acaba de confirmar os dados da Embrapa, com uma diferença de 0,2%, mas eu acho que a equipe do Dr. Evarista que está certa. Eu vou terminar aqui, então, a gente sabe até onde eles errou, mas está de bom tamanho, deixa lá 7,6, está muito bom. Eu vou pular aqui por causa do tempo e queria ir para o final aqui para mostrar 2 coisas. Primeiro, esse gráfico que mostra essa história de pastagem degradada, não sei o quê. Eu não sei, preciso ser apresentado, porque eu estou com dificuldade de achar elas. Porque o que está acontecendo no Brasil é exatamente o contrário. A gente tinha 220 milhões de hectares de pastagem e foi caindo, nós estamos indo para 160 agora, em 2018. E a gente tinha 140 milhões de rebanho, e agora estamos indo para 220 milhões de cabeça.
Então, como é que pode estar degradando pastagem com uma coisa dessa? Não, o que está acontecendo aqui, o que isso mostra, é recuperação de pastagem, ganho de produtividade de pastagem, quer dizer, integração lavoura-pecuária, como foi falado, uma série de coisas está acontecendo. Então, é uma agricultura com muita tecnologia. Vou terminar meu penúltimo slide fazendo uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre pensar e refletir? Qual a diferença entre pensar e refletir? Tem muita gente que tem pensamento sobre a produção brasileira, sobre a agricultura. A mídia pensa, a Gisele Bündchen pensa, um monte de gente pensa coisas sobre a nossa agricultura. Eu tenho uma definição que eu acho que refletir é incomodar os pensamentos. Eu participo aqui em Curitiba há mais de 20 anos do Instituto Ciência e Fé, e lá é um lugar que a gente reflete, por exemplo, gente muito qualificada, tal, da universidade, reflete. Então, esses dados são importantes a gente divulgar para fazer as pessoas refletirem. Elas têm pensamentos sobre a produção agropecuária brasileira, sobre a sustentabilidade da agricultura, frequentemente equivocados. Durante esse evento todo, vocês viram várias pessoas com informações relevantes para a agricultura. Eu trouxe aqui o segmento de proteção, preservação, né? Vocês viram o uso da terra. Esse material que eu apresentei, você encontra num livro meu, que aqui no Paraná tem andado bem, 50 Tons de Verde, né? Era o nome, é que o editor cortou 50 na última hora, fiquei, verdade? Mas como você vai tirar o negócio? Não, então, ele existe em inglês também, né? Shades of Green, vocês encontram essas informações lá. É verdade, existe em inglês, em português, já esgotou, 7.500, vai ser a segunda edição aqui, até a FAEP daqui vai participar conosco. Aqui tem meu e-mail, eu agradeço a atenção e sempre respondo e-mail curto, né? Não me peça, envia tudo que você tem sobre agricultura na Amazônia. Aí não, mas assim, muito obrigado.